Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. Carl Jung. Você já percebeu como algumas mulheres parecem carregar uma segurança silenciosa dentro delas? Não porque suas vidas sejam perfeitas, não porque nunca tenham sido rejeitadas, abandonadas ou feridas, mas porque existe algo nelas que não depende mais da aprovação de ninguém. E talvez seja justamente isso que mais machuca perceber. Porque muitas mulheres passaram anos tentando ser amadas do jeito certo, aprenderam a controlar o que sentem, esconder a própria intensidade, diminuir necessidades emocionais e engolir desconfortos para não parecer difíceis demais. Elas se tornam compreensivas demais, fortes demais, disponíveis demais, e sem perceber, começam a desaparecer dentro dos próprios relacionamentos. O problema é que o corpo sempre percebe antes. A ansiedade depois de uma mensagem fria. O peito pesado ao sentir que está pedindo atenção demais. O cansaço emocional de sempre tentar manter tudo em paz, enquanto algo por dentro já está em guerra. Carl Jung acreditava que existe um momento na vida em que a mulher precisa parar de fugir de si mesma, porque felicidade verdadeira não nasce da perfeição, nasce do encontro honesto com aquilo que foi escondido durante anos para continuar sendo aceita. E talvez a dor não venha apenas da ausência de amor. Talvez venha do fato de que, em algum momento, você aprendeu que precisava abandonar partes de si para merecer ser escolhida. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Existe uma parte da mulher que quase ninguém vê, não porque ela esteja escondida de propósito, mas porque, durante anos, ela aprendeu que mostrar certas emoções colocava o amor em risco. Então ela começou a filtrar a si mesma. A raiva virou silêncio, a tristeza virou maturidade, a carência virou independência forçada, e a vontade de ser cuidada virou vergonha. Carl Jung chamava isso de sombra, não como algo maligno, mas como tudo aquilo que a pessoa precisou esconder para continuar sendo aceita. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida feminina seja exatamente essa: perceber que foi amada, muitas vezes apenas pelas partes que não incomodavam ninguém. A mulher boazinha, compreensiva, fácil de lidar, forte o suficiente para suportar tudo sem reclamar. Só que emoções reprimidas não desaparecem, elas apenas mudam de lugar. O corpo começa a carregar o que a boca não diz. A garganta trava durante conversas difíceis. O peito pesa depois de interações pequenas. A mente revive cenas simples, tentando entender onde errou. E então surgem reações que nem ela consegue explicar. Ela explode por algo pequeno, se sente rejeitada com facilidade, cria ansiedade em silêncios mínimos, se apega demais a migalhas emocionais. Mas o problema quase nunca começa no presente, começa muito antes, na menina que percebeu que precisava ser fácil para receber afeto, na adolescente que aprendeu a esconder ciúme para não parecer insegura, na mulher adulta que pede desculpas até quando está ferida. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente passa a controlar nossa vida em silêncio. E talvez seja por isso que tantas mulheres vivem relações onde se sentem invisíveis, mas continuam tentando mais, porque existe uma parte delas ainda tentando finalmente ser escolhida. Só que a sombra sempre encontra um jeito de aparecer, na irritação acumulada, na exaustão emocional, no ressentimento silencioso de quem sempre compreendeu todo mundo, mas nunca foi verdadeiramente compreendida. Existe um tipo de cansaço que nasce quando a mulher passa anos tentando parecer equilibrada enquanto trava guerras internas todos os dias. E o mais cruel é que ela começa a acreditar que o problema é sua sensibilidade.
Mas talvez não seja. Talvez o problema seja o tempo que ela passou se abandonando emocionalmente para continuar cabendo na expectativa dos outros, porque uma mulher não perde a si mesma de uma vez. Ela se perde aos poucos, cada vez que engole uma dor para evitar conflito, cada vez que aceita menos do que precisa, cada vez que finge não se importar para não parecer intensa demais. E chega um momento em que ela olha para a própria vida e sente uma tristeza difícil de explicar, como se tivesse passado tanto tempo tentando manter vínculos que esqueceu de manter conexão consigo mesma. Só que existe uma verdade importante aqui. Olhar para a sombra não significa se tornar amarga, não significa viver presa ao passado e nem justificar comportamentos destrutivos. Significa apenas parar de fugir de si mesma. Porque mulheres emocionalmente fortes não são aquelas que nunca sentem raiva, inveja, medo ou carência. São aquelas que conseguem olhar para tudo isso sem vergonha, sem precisar fingir pureza emocional o tempo inteiro. E talvez seja exatamente aí que a confiança começa. Não quando a mulher elimina suas partes imperfeitas, mas quando finalmente entende que não precisa continuar escondendo pedaços inteiros de si para merecer amor. Existe um momento silencioso na vida de muitas mulheres em que elas percebem uma coisa difícil de admitir. Já não sabem mais onde termina quem realmente são e onde começa a personagem que aprenderam a interpretar. Porque durante muito tempo, ser aceita parecia mais importante do que ser autêntica. Então, elas aprenderam a se adaptar, a dizer o que não criaria conflito, a esconder opiniões para não parecerem difíceis, a sorrir mesmo emocionalmente esgotadas, a manter a imagem de mulher forte enquanto desmoronavam por dentro. E o mais perigoso sobre isso é que funciona. As pessoas gostam da mulher que nunca incomoda, Da mulher sempre disponível, da mulher emocionalmente controlada, da mulher que entende tudo, suporta tudo e pede pouco. Carl Jung chamava essa máscara social de persona, a identidade construída para sobreviver ao olhar dos outros. E no começo, ela parece proteção, mas depois de muitos anos, ela vira prisão, porque a mulher começa a viver em função da aceitação. Ela mede palavras antes de falar, reprime reações naturais, tem medo de decepcionar e aos poucos vai se desconectando da própria verdade emocional. Existe uma solidão muito específica em ser amada apenas pela versão que você criou para agradar, porque no fundo, uma parte sua sabe. Se precisasse mostrar tudo o que realmente sente, talvez nem soubesse mais como. E isso gera um desgaste invisível. A mulher continua funcionando, continua trabalhando, continua cuidando de todo mundo, continua parecendo bem. Mas existe um cansaço constante de precisar administrar a própria imagem o tempo inteiro, como se ela nunca pudesse relaxar completamente, como se estivesse sempre atuando. Muitas mulheres aprenderam cedo que a autenticidade tinha consequências. Quando expressavam raiva, eram chamadas de exageradas. Quando colocavam limites, eram chamadas de frias. Quando demonstravam necessidade emocional, pareciam frágeis demais. Então, começaram a construir versões mais aceitáveis de si mesmas. Só que existe um preço psicológico para isso. Porque toda vez que a mulher diz sim, querendo dizer não, alguma parte dela se sente traída. E essas pequenas traições internas vão se acumulando, até que ela começa a sentir algo estranho. Uma vida aparentemente organizada, mas emocionalmente vazia. Jung acreditava que o sofrimento aparece quando a pessoa vive distante da própria essência por tempo demais.
E talvez seja por isso que tantas mulheres hoje sentem ansiedade sem entender exatamente o motivo, porque o corpo se cansa de sustentar personagens. Chega uma hora em que a alma já não consegue respirar dentro da persona que foi criada apenas para ser aceita. E é aí que começa o conflito mais difícil, porque abandonar a máscara também assusta. A mulher teme decepcionar pessoas, teme perder vínculos, teme parecer egoísta ao começar a escolher a si mesma. Então ela continua se moldando, mesmo emocionalmente exausta. Existe uma frase de Jung que atravessa esse processo de forma quase dolorosa. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas isso exige coragem, porque se tornar quem você é de verdade significa desapontar expectativas antigas, significa parar de ser emocionalmente conveniente o tempo inteiro. E muitas vezes, quando a mulher começa a mudar, as pessoas ao redor estranham, não porque ela piorou, mas porque ela parou de se abandonar para manter conforto emocional nos outros. Ela começa a dizer não sem se justificar tanto. Para de correr atrás de quem entrega pouco. Para de pedir desculpas por necessidades legítimas. E no início isso parece solidão, mas depois começa a parecer liberdade, porque existe uma diferença profunda entre ser amada e ser aceita apenas enquanto você se diminui. A mulher emocionalmente madura entende isso aos poucos. Ela percebe que a autenticidade afasta algumas pessoas, mas também aproxima finalmente dela mesma. E talvez confiança verdadeira seja exatamente isso. Não precisar mais se deformar emocionalmente para continuar sendo escolhida. Existe uma fase da vida em que a mulher começa a perceber que já não consegue continuar vivendo da mesma forma. As conversas antigas começam a cansar. Certos vínculos parecem pesados. Alguns ambientes deixam uma sensação estranha de desconexão e ela não entende exatamente o que está acontecendo. Só sente. Sente que alguma coisa dentro dela mudou, mesmo que ninguém mais tenha percebido ainda. Esse é um dos momentos mais solitários do amadurecimento emocional, porque antes de encontrar a própria verdade, a mulher quase sempre passa por um período em que já não pertence totalmente à antiga versão de si mesma, mas ainda não sabe quem está se tornando. E essa transição dói. Dói porque o ser humano foi ensinado a associar solidão com fracasso emocional, como se estar sozinha significasse não ter sido escolhida. Então muitas mulheres permanecem em relações, amizades e dinâmicas que já as machucam apenas para evitar o vazio do afastamento. Mas Carl Jung enxergava isso de outra forma. Para ele, existe um momento inevitável em que a pessoa precisa atravessar a solidão para finalmente se encontrar. Porque enquanto existe barulho demais ao redor, fica impossível escutar a própria voz interior. E talvez seja por isso que tantas mulheres sentem angústia quando ficam sozinhas. O silêncio começa a revelar perguntas que foram adiadas durante anos. Quem sou eu além das funções que desempenho? O que realmente desejo? Quantas escolhas da minha vida nasceram da vontade genuína? E quantas nasceram do medo de decepcionar? Essas perguntas assustam porque desmontam personagens antigos. E é exatamente aqui que começa o processo que Jung chamava de individuação. O retorno para si mesma, não para uma versão perfeita, mas para uma versão inteira. Uma mulher que passou anos tentando agradar geralmente não sabe mais reconhecer os próprios limites emocionais. Ela sabe cuidar, sabe ouvir, sabe compreender todo mundo. Mas quando precisa olhar para si, sente vazio, porque foi treinada para direcionar a energia para fora o tempo inteiro. Então, quando a solidão chega, ela tenta preencher imediatamente.
mais mensagens, mais distrações, mais pessoas, mais trabalho, mais ruído. Só que existe uma dor que nenhuma distração resolve. A dor de não conseguir permanecer na própria companhia sem sentir abandono. E talvez essa seja uma das diferenças mais profundas entre dependência emocional e maturidade emocional. A mulher dependente busca alguém que alivie o vazio interno. A mulher emocionalmente madura começa a usar o silêncio para compreender a própria ausência de si mesma. Isso não significa virar fria, não significa deixar de amar, nem se tornar independente de maneira rígida. Significa apenas parar de usar os outros como anestesia emocional. Existe um tipo de força que nasce quando a mulher descobre que consegue sobreviver aos próprios vazios sem precisar correr desesperadamente para ser validada. E essa força é silenciosa. Ela não aparece em frases prontas, não aparece em arrogância emocional, não aparece em superioridade. Ela aparece na calma, na capacidade de ficar sozinha, sem interpretar isso como rejeição. Porque uma mulher que aprende a sustentar a própria presença começa a fazer escolhas diferentes. Ela já não aceita qualquer migalha só para não perder alguém. Já não negocia dignidade por atenção. Já não se diminui para manter vínculos frágeis. E isso muda tudo. Porque relacionamentos deixam de ser uma tentativa de preenchimento e passam a ser uma escolha consciente. Jung dizia que o encontro verdadeiro consigo mesmo exige coragem para abandonar identidades antigas. E talvez seja exatamente isso que tantas mulheres vivem sem conseguir nomear. Elas não estão apenas sofrendo por amor. Estão sofrendo pelo luto da personagem que criaram para sobreviver emocionalmente. Só que existe uma beleza dolorosa nesse processo. Porque aos poucos a mulher começa a perceber que nem toda solidão significa falta. Às vezes, solidão é apenas o espaço necessário para que partes esquecidas dela consigam finalmente respirar. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Ela para de procurar no olhar dos outros uma confirmação constante de valor. Pela primeira vez, começa a construir presença dentro de si mesma. Não uma confiança barulhenta, mas uma confiança estável, como alguém que finalmente encontrou um lugar interno para voltar, mesmo quando o mundo lá fora continua confuso. No fim, mulheres verdadeiramente felizes não são aquelas que nunca foram feridas. São aquelas que pararam de construir a própria vida em função do medo de serem abandonadas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque durante muito tempo, muitas mulheres acreditaram que confiança significava parecer forte o tempo inteiro. Não demonstrar fragilidade, não precisar de ninguém, não sentir medo, não se afetar. Mas isso não é confiança. Isso é sobrevivência emocional. A verdadeira confiança é mais silenciosa. Ela nasce quando a mulher finalmente entende que não precisa mais provar valor o tempo todo para merecer amor, respeito ou presença. E talvez essa seja a mudança mais profunda de todas. Porque antes disso, a vida inteira gira em torno da validação. Ela tenta ser interessante o suficiente, bonita o suficiente, compreensiva o suficiente, desejável o suficiente, como se estivesse constantemente passando por uma avaliação invisível. E isso cansa. Cansa porque viver tentando merecer amor faz a mulher abandonar a si mesma em pequenas doses diárias. Ela começa a tolerar ausências, normaliza indiferença, diminui necessidades emocionais legítimas e chama de maturidade aquilo que, no fundo, já é carência silenciosa. Mas chega um momento em que alguma coisa desperta, não de forma dramática. Às vezes acontece numa madrugada comum,
no silêncio depois de uma conversa vazia, na exaustão de sempre compreender todo mundo, enquanto ninguém realmente a enxerga. Ela percebe que passou anos tentando ser escolhida, sem perguntar se também escolhia a si mesma. E essa percepção muda tudo. Porque a mulher emocionalmente madura começa a entender uma coisa que antes parecia impossível. Ser amada não deveria exigir autodesaparecimento. Carl Jung acreditava que felicidade não nasce quando a pessoa alcança uma versão idealizada de si mesma. Nasce quando ela se torna inteira, quando para de dividir emoções em aceitáveis e proibidas, quando deixa de esconder partes da própria personalidade para caber melhor nos relacionamentos, quando aprende a sustentar a própria verdade, mesmo correndo o risco de desagradar alguém. E existe algo muito poderoso nisso, porque uma mulher inteira já não precisa perseguir a aprovação com a mesma urgência. Ela continua sentindo, continua amando, continua sendo sensível, mas não negocia mais a própria dignidade para manter presença emocional de ninguém. Ela entende que amor sem reciprocidade não é profundidade, é desgaste, que ansiedade não é prova de conexão e que paz emocional vale mais do que intensidade confusa. Existe um tipo de beleza muito específico nas mulheres que passaram por esse processo. Não é uma beleza estética, é presença. Elas não parecem estar implorando para serem vistas. Não parecem competir desesperadamente por atenção. Não parecem viver tentando convencer alguém do próprio valor, porque finalmente encontraram dentro de si aquilo que passaram anos procurando nos outros. E talvez esse seja o verdadeiro segredo das mulheres felizes e confiantes. Não perfeição, não superioridade, não independência fria, mas a coragem silenciosa de não se abandonar mais, de não continuar reduzindo a própria alma para caber em lugares pequenos, porque no fim, felicidade não é encontrar alguém que cure todas as feridas, é parar de abrir novas feridas em si mesma apenas para continuar sendo aceita. E quando uma mulher entende isso, algo muda até na maneira como ela atravessa a vida. Ela já não ama por medo de perder, já não insiste onde só existe confusão, já não transforma migalhas em esperança. Ela começa a perceber que confiança não é nunca sentir insegurança, é apenas não permitir mais que a insegurança decida toda a sua vida. E talvez seja por isso que algumas mulheres parecem tão livres, não porque sofreram menos, mas porque finalmente aprenderam que existir não deveria custar a própria identidade. E quando essa compreensão chega, a mulher não se torna fria, ela apenas para de chamar abandono de amor. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de uma forma muito sincera, porque eu sei que alguns vídeos não são apenas assistidos, eles encontram partes da gente que estavam escondidas há muito tempo. Talvez enquanto ouvia esse vídeo, você tenha lembrado de alguém, ou talvez tenha lembrado da mulher que você precisou se tornar para sobreviver emocionalmente em certos lugares. Eu já vi mulheres passarem anos acreditando que eram sensíveis demais, difíceis demais ou emocionais demais, quando na verdade estavam apenas cansadas de carregar relações onde precisavam diminuir a própria alma para continuar cabendo. E existe uma tristeza muito silenciosa nisso, a tristeza de perceber quantas vezes você se abandonou tentando preservar vínculos que nunca pediram para que o outro fizesse o mesmo por você. Mas também existe algo bonito no momento em que a mulher finalmente começa a enxergar isso, porque esse costuma ser o início do retorno, não para uma versão perfeita, mas para uma versão verdadeira. E se esse vídeo conseguiu dar nome para algo que você sentia, mas nunca tinha conseguido explicar, então
ele já cumpriu seu propósito. Se esse vídeo tocou alguma parte sua que normalmente você esconde até de si mesma, escreve aqui nos comentários uma única palavra. Pode ser clareza, silêncio, exaustão, retorno ou qualquer palavra que represente o que ficou aí dentro depois desse vídeo. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não está tentando transformar dor em frases bonitas. A gente está tentando entender aquilo que quase ninguém teve coragem de nomear. E talvez, quando esse vídeo terminar, apareça outro na tela que fale exatamente da parte sua que ainda está tentando voltar para casa.